Então, justamente, a gente sabe que, né, existe a menopausa, então a menopausa é uma doença de deficiência hormonal, tá? A questão é se é uma doença ou não, mas muito tempo, no começo, foi tratado como uma doença. Então, existe uma queda de estrogênio, eu vou repor o estrogênio. Mas existe uma grande diferença, gente, entre um hipotireoidismo, né, que você, né, você tem uma previsão até de queda, né, mas você não tem uma tireoide pausa, digamos assim, né. Mas quando você tem alguma patologia que ele para, você tem que repor, se não tem problemas, mas quando você tem uma patologia onde há um fim claro, né, uma fisiologia, como a menopausa, a gente fica nessas dúvidas, se repõe, se não repõe, o que é repor, aumenta ou não, tá? E quando a gente estuda um pouquinho da história, para a gente entender o que vem acontecendo, no século XX, né, existia a síndrome de deficiência hormonal da mulher, era assim que era chamada a menopausa, e claramente era mais associada às ondas de calor, né, o diagnóstico era esse, a síndrome de deficiência hormonal, e né, os médicos observavam que junto disso, a gente tinha ali na mulher mais senil, mais velha, o aparecimento tardio de outras doenças, como osteoporose, evento cardiovascular, demência, né, atrofia vaginal, tá? Então, ela era definida como isso. E logo, como é uma deficiência estrogênica, logo a gente conseguiu ter aí, né, ali no início do século passado, né, no século XX, você tinha muita descrição dos hormônios, descoberta dos hormônios, descoberta da secretina, o primeiro hormônio, depois a introdução do conceito hormônio, depois a gente já sintetizou a testosterona, aí vem os estrogênios, né, a gente filtrava, né, a urina de águas prenhas, isolava os estrogênios e conseguiu fazer os estrogênios aqui nos conjugados, foram os primeiros estrogênios utilizados ali, e logo ali no meado, na década de 50, o FDA aprovou pela primeira vez o uso de estrogênio, o Premarin, para tratamento dessas ondas de calor, tá? E aí de 50 para 60, gente, a gente tinha não sei se vocês conhecem, mas dá para comprar na Amazon, enfim, eu tenho esse livro, se chama Femme Forever, ou Feminilidade para sempre, enfim, de um médico, né, o Robert Wilson, ele, se vocês pegarem alguns vídeos antigos dele, né, difícil assim, mas você consegue, assim, um cara que tem uma capacidade, né, de como a gente vê às vezes aí nesses cursos, essa capacidade de conduzir você para uma linha de pensamento, entusiasmar, né, e fazer com que você acredite, dependendo se aquilo está certo ou não, muito grande, publicou um livro, se tornou um best-seller, com a afirmação de que a menopausa é uma doença de deficiência hormonal curável e totalmente evitável, basta você tomar estrogênio, e você ia conservar a sua feminilidade. Ou seja, aquele medo que a mulher tinha de perder várias coisas relacionado ao universo feminino, né? A gente tinha muito sexismo com isso, de cabelo, pele, desejo sexual, né? O ressecamento vaginal, uma série de coisas, aquele calor, o envelhecimento, aquela gordura corporal, que todos os seus problemas era quase como se fosse uma pílula da juventude. Então, tomar estrogênio era o que resolveu todos os problemas do mundo da mulher quando a gente entrou na menopausa. Era muito simples, né, naquele momento. Tá, em meados dos anos 70, assim, era prescrito anualmente mais de 30 milhões de receita para uso de estrogênio. Então, assim, começou o calor, entrou na menopausa, se você é mulher, estava entrando na menopausa ali perto de 50 anos, começava aqueles calores, qualquer coisa que tive, e não estava usando estrogênio, você não era mulher, tá? Era mais ou menos isso. Então, uma coisa muito boa, e, gente, aquilo que a gente começa a ver naquele momento, é aquela percepção que a gente está tendo, por exemplo, com o uso de hidrogênio, assim. Você botava estrogênio e melhorava, né? Todo mundo, você tinha uma ou outra ali, mas aquele, cara, eu tinha 37 mil pessoas aqui, se eu tivesse, naquele tempo, tivesse iPhone, você ia ter lá vários relatos, né? Vários sites, vários não sei o que, usar estrogênio é vida, estrogenetes, né? E você não tem dúvida disso, né? E essa é a grande questão, a medicina não pode ser feita, e quando, né, eu vou contar para vocês a história da medicina baseada em que começa a crescer junto com isso, e os hormônios, elas são uma grande prova. Quando a gente vai estudar a medicina baseada em evidência, é muito comum a gente falar dos hormônios, porque é dessa questão da observação, você tem esse conceito de que faz bem, essa percepção, essa causalidade reversa, que é a melhor coisa do mundo, tá? E você não consegue mensurar bem essa relação causa-efeito, tá? Enfim, e estrogênio para todo mundo. E a gente tinha, né, benefícios aos olhos vistos, cada vez mais, o movimento feminista, as mulheres, aquilo tudo, sabe? As mulheres mudando seu papel social, e usar estrogênio era quase uma bandeira, né, do movimento feminista.